Graça e paz, meus queridos. Um reality talk show hoje diferente. Isso é a minha parceira. Minha parceira não veio hoje, ela foi fazer um procedimento e ela disse, nego, vai lá e toca o torrinho na terra, porque assim é o que a gente tem que fazer. Para iniciar hoje, nós vamos iniciar como sempre uma oração para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então feche os seus olhos, pegue caneta, Bíblia e caderno na mão para a gente aprender um pouco mais sobre a palavra. Lembrando que eu não sou professor, mas nós não somos professores, mas nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus, que ele venha crescer e nós venhamos diminuir todos os dias. Senhor, meu Deus e amado Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, engrandecemos, glorificamos e exaltamos o teu santo, maravilhoso e poderoso nome. Pai Celestial, que neste dia, nesta hora, Pai Celestial, as pessoas que estejam aí por trás dessa câmera, elas venham ser impactadas com o poder da tua palavra. Deus Altíssimo, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Deus Altíssimo, que a gente venha diminuir e que o Senhor venha crescer. Que o teu Santo Espírito venha transbordar o nosso coração para a gente abundar o coração das pessoas que estão lá fora. Deus Altíssimo, abençoa, protege, ilumina. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos falar de igreja sendo igreja. Nós estamos em um processo dentro das nossas congregações, lá no Pelev, e o Pelev, Limoeiro em si, e eu venho querendo muito trazer isso. Eu, na condição de evangelista, eu não gosto muito do título, porque eu gosto mais de ser o irmão Caio, de ser o Caio normal, mas Deus nos concedeu esse título de evangelista. E é isso que a gente está querendo fazer, evangelizar o máximo de pessoas possíveis, seja ele fisicamente ou seja ele digitalmente. E para isso nós vamos trazer essa palavra, igreja sendo igreja. Em Atos dos Apóstolos, a Bíblia vem falando da seguinte forma. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, diz assim: E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. Aqui o Lucas, ele trazendo como foi a igreja de Atos dos Apóstolos, ele quis especificamente, na condição de doutor, ele quis especificamente estar direcionando como era a igreja daquela época, que muitos distorcem na época de hoje. Então, primeiro, era um coração e a alma da multidão, ou seja, de todos que estavam ali. Todos eram um só coração, todas as coisas eles tinham as coisas em comum. Eles tinham as coisas em comum. E a Bíblia vem falando aqui, logo após, que o Espírito Santo de Deus abundava em toda a graça aquilo que eles vinham fazer. E aí, nesse contexto de igreja sendo igreja, nós queremos, neste dia, trazer isso para você. A graça de Deus, o transbordo de Deus, não te deixa ser exaltado por si próprio, ou não deixa você exaltar a si próprio. Esse é um contexto muito bom, essa é uma busca muito boa por Deus, uma compreensão muito boa, porque a Bíblia vem falando em Tiago capítulo 1, versículo 27, diz: A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Esses dias nós estamos nesse projeto de Igreja Ser Igreja, nós estamos no projeto de construir casas de irmãos. É justamente isso, nós estamos nesse projeto
de construir casas de irmãos. Nós vamos iniciar por uma irmã que está com a sua casa caindo. E nós vamos construir um ao lado. A casa dela é daquelas de pau a pique, quem conhece. Quem não conhece é de taipa, né? Casas de taipa, a casa dela é de taipa. E está caindo sobre ela. E a gente foi ali, a gente viu que aquilo ali era necessário nós fazermos. Então, no contexto de termos tudo em comum, nós precisamos abundar o Espírito Santo de Deus que habita em nós, para transbordar na vida de outras pessoas. Nós precisamos visitar os órfãos, nós precisamos visitar as viúvas, nós precisamos visitar os enfermos, nós precisamos buscar ser igreja de verdade. Nós precisamos buscar viver um evangelho, não um evangelho meramente de prosperidade, porque se nós fizermos tudo isso, buscar primeiramente o seu reino e sua justiça, e aí essas coisas vão serem acrescentadas, que é o que diz a palavra de Deus. Essas coisas vão sendo acrescentadas. Então não adianta você querer só para si, sem você querer doar para o outro, sem você querer fazer para o outro. E ninguém está aqui querendo que você dê tudo. Mas existe uma história bíblica que uma mulher com um filho, ela só tinha uma moeda, Jesus Cristo estava ali no templo observando as pessoas, devolvendo aquilo ou pagando aquilo que era de Deus. Uns chegavam, davam do que lhe sobravam. E aquela mulher ali, com toda a simplicidade, com toda a humildade, com todo o amor à obra de Deus, tinha uma única moeda. E ela concedeu e ela depositou ali no altar do Senhor. E Jesus Cristo se maravilhou com ela porque era a única coisa que ela tinha. Então ela não estava dando do que estava sobrando. A gente não tem que dar do que nos sobra. A gente tem que dar às vezes do que a gente não tem. Porque mesmo a gente não tendo, mesmo a gente faltando amor, faltando carinho pela gente, a gente tem que transmitir esse amor. E com certeza você vai ser enriquecido com o amor do outro. Quando você pega e quer viver um evangelho verdadeiro, quer viver um evangelho real, quando você quer viver a palavra verdadeira, a palavra imaculada, se guardar da corrupção, você tem que beneficiar o outro. Você tem que beneficiar o próximo. Você tem que fazer com o que está sendo escrito aqui, ser um só coração, ser um coração e a alma de todos. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comum. É isso que falta no evangelho de hoje. É isso que falta na igreja de hoje. Em muitas igrejas é o que falta hoje, em muitas igrejas. Então, se está faltando na sua igreja, eu fico observando alguns irmãos comentando como é a igreja dele, como é o sistema, o pastor só fala de dízimo, só fala de oferta, o pastor só fala de prosperidade. Irmão, não adianta você criticar o outro. Não adianta você criticar. Ou você entra e obedece o seu pastor, porque a Bíblia pede para que você obedeça o seu pastor. Ou você diz, pastor, faça favor, eu estou saindo da sua igreja, eu peço uma carta, porque eu vou entrar em outra, para ver se a outra compactua com os meus valores. E é assim que nós vamos vivendo o Evangelho. E você tem que fazer a diferença nessa terra, porque é a partir de você que o Evangelho e que a obra de Deus cresce. É a partir de você que o Espírito Santo de Deus que está em você, ele abunda dentro de você e você transborda no coração das outras pessoas. É vivendo o Evangelho de verdade, é vivendo o que está escrito em Atos dos Apóstolos, é vivendo uma igreja primitiva, é vivendo uma igreja de verdade, que você vai ser de verdade. Não adianta você chegar e estar criticando, e estar falando daquilo que você não sabe, daquilo que você não entende. Você tem que mergulhar na palavra de Deus. Você tem que fazer a palavra de Deus ser cumprida aqui nessa terra.
Você tem que buscar compreender através do Espírito Santo de Deus a palavra de Deus. E aí você vai do enfermo. Esses dias eu estava lendo na Torá que existiam, que Abraão foi visitar a Ló. Porque Ló, naquele momento, estava enfermo. E nessa hora, a Torá falando, né? Nessa hora que Abraão foi visitar um enfermo, Ló, ele levou com ele o corpo, a alma e o dinheiro. É assim que você tem que visitar o enfermo. Com o corpo, seu corpo presente para alegrar aquela outra pessoa. Na alma, você tem que orar pelaquela pessoa e pela alma daquela pessoa. A sua alma tem que estar em meditação, em oração com Deus. Você tem que estar em espírito para você orar pelaquele enfermo. E chegar lá você deixar o mantimento também. Isso faz parte do nosso dia a dia como cristão. Isso faz parte da nossa existência como cristão. Porque, imagine só, eu estava lendo um livro, eu não estava nem querendo ler esse livro, e esse livro vinha dizendo logo de cara assim: 1.050.300 horas. 1.050.300 horas. 43.800 dias. 43.800 dias. Esse é o seu prazo de validade que está escrito na Bíblia. Até 120 anos. Então você tem um prazo de validade. Então, se você tem um prazo de validade, como é que você está desfrutando deste caminho, deste prazo de validade? Porque é para você chegar na idade máxima que está na Bíblia, até 120 anos. Mas você pode morrer antes. Ou Jesus pode voltar antes. A gente está participando de um grupo aqui em Arapiraca. Eu falo de Arapiraca agora nesse momento. Chamado Legendários. E atrás da farda dos legendários vem dizendo: desfrute o caminho. Desfrute o caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós temos que desfrutar do amor, da graça e da bondade de Jesus. Porque se a gente assim não o fizer, nós seremos homens fracos. Se nós não desfrutarmos daquilo que a gente faz aqui na terra, você se preocupa com trabalho, você se preocupa com vida familiar, você se preocupa com saúde, você só não se preocupa em estar desfrutando ao longo do caminho, a trajetória. Você não está se preocupando em ser instrumento para abençoar outras pessoas. Porque, irmãos, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quando você dá de coração, quando você transborda na vida de outra pessoa, naturalmente a tua vida é transbordada. Quando você ajuda outra pessoa, naturalmente, parece que vem um bálsamo para lavar a sua alma e você é abençoado. Então, dar é melhor do que receber, porque você recebe mais do que quando você está dando. Então você tem que fazer a obra, desfrutar do caminho e fazer a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu falo assim para quem não é crente, porque eu estou falando para crente, a maioria do meu público, ela é crente. Ela é cristã, ela gosta de ouvir o que a gente está falando sobre a obra de Deus, sobre a palavra de Deus. E a gente está aqui nessa pegada para fazer as coisas acontecer. Fazer que nem Davi ele chegou e orando a Deus, confessando com Deus, ele disse: Pai, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias. Porque quando a gente sabe que a gente tem um prazo de validade, quando a gente sabe que os nossos dias aqui nessa terra, ele é curto,
Nós não vamos perder tempo com fofocas, nós não vamos perder tempo com coisas vãs, nós não vamos perder tempo com hipocrisia, nós não vamos perder tempo com maldade, com ganância, com ambição. Nós vamos ganhar tempo na vida eterna. Porque tudo leva à vida eterna. Eu ouvi uma frase esses dias que dizia assim, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de não ter a vida eterna. O nosso temor é perder a vida eterna, porque aqui tudo é vão, aqui tudo é vaidade. O pregador vem falando, aqui tudo é vaidade. Ele olhou do céu à terra, tudo é vaidade. Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer. Então nós somos injustos, nós só somos justificados como está em Romanos, em Cristo Jesus. Ele se fez injusto para que a gente fosse justo, justificado na sua graça. Então é a graça de Deus, porque aqui, olha, vem dizendo, olha. E os apóstolos davam, o 33, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles haviam abundante graça. Eu li um livro que eu sempre falo, que é do Tiago Brunet. E ele vinha dizendo, qual é o maior poder do mundo? O maior poder do mundo para um banqueiro pode ser o tempo, porque ou a informação. O maior poder do mundo para um político pode ser o dinheiro que ganha a eleição, uma boa oratória. O maior poder do mundo pode ser as mídias digital, para um digital influencer. Mas para nós, que compreendemos que Jesus Cristo vai descer na sua tão grande glória, que vai nos dar acesso à vida eterna, para nós, o maior poder do mundo é a graça de Deus. É a graça de Deus, que é o favor imerecido. Porque quando se diz favor imerecido, é uma misericórdia tão grande que Deus é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é tardio a irar-se. Quando a gente compreende isso, aí a gente se apossa do maior poder do mundo e tudo se transforma em nossas vidas. Quando a gente acha essa graça, a Bíblia diz que Noé achou graça, que Moisés achou graça, que Davi achou graça, que José achou graça. Todos esses homens acharam graça no Senhor. Eu fico imaginando uma pessoa que chega num determinado lugar, antipático, conta uma piada fora de contexto, fora de tempo. Quando ele sai, o que é que você vai dizer? Mas que cara mais sem graça. Um cara sem graça é um cara desgraçado. Infelizmente, o cara sem graça é um cara desgraçado. Mas que cara sem graça. Solta piada desnecessária, em tempo desnecessário, em fora de tempo. E aí é onde está o grande poder do ser humano. O grande poder do cristão. A graça que transborda dentro de nós. Nós temos que achar graça perante a esse Deus. Nós temos que ser abundante. A graça tem que abundar em nós. A gente tem que ser cheio da graça, cheio do poder do Espírito Santo, cheio do poder da misericórdia, do amor, principalmente do amor. Se você for pegar essa Bíblia, João Ferreira de Almeida, a mais antiga, sem ser atualizada, você vai entender que a palavra amor não existe. A palavra amor não existe. Em hebraico, a palavra amor não existe. A palavra ali é caridade. Se você for pegar nas João Ferreira de Almeida mais antiga, se fala muito em caridade. Mesmo que eu estou falando essa língua dos homens e dos anjos, se me faltasse caridade, eu nada seria. Então, o que é caridade? É o ato de se doar. Não é somente doar, é de se doar. É de entregar-se a outra pessoa. É de entregar-se
aquela causa, é de entregar a si. É de você se entregar àquela determinada ação a qual Deus colocou em seu coração. Por isso que tudo que temos que fazer com excelência. Temos que fazer com amor, com transformação. As pessoas têm que ser impactadas com o nosso testemunho, com a nossa vida. As pessoas têm que ser impactadas com o Evangelho que habita em nós, com Jesus Cristo que habita em nós. As pessoas têm que ser impactadas com tudo aquilo que a gente faz, porque assim a gente sabe que a gente está transbordando a graça de Deus em nossas vidas. E é sobre essa graça que a gente quer que derrame sobre você. E como é, Caio, que eu encontro essa graça? Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meditando na palavra dele de dia e de noite. Orando. A Bíblia diz que aquele que de madrugada me buscam, me acharão. É se levantando às madrugadas para ter um particular com Deus. É subindo a montanha para ter um particular com Deus. É descendo a hora da meio-dia. Essa hora agora. É descendo de joelhos e adorando e glorificando a Deus. É sobre isso. É sobre buscar a presença de Deus. E Deus vai te enchendo de graça. Te enchendo de graça. E Deus vai dizendo, eu achei graça no Caio. Eu achei graça no Jean, achei graça no Antônio, achei graça no João, achei graça na Maria, achei graça na Giovana, achei graça em você. E quando a gente acha a graça, quando Deus acha a graça em nós, quando a gente encontra essa graça, esse favor imerecido, Ele faz como não é um projeto de salvação. Ele faz como Moisés, um líder de mais de 3 milhões de pessoas. Ele faz como fez com os apóstolos. Até a sombra de Pedro curava quando ele passava. Então, é essa graça, esse amor transbordante, é essa caridade que a gente tem que praticar todos os dias. Tem pessoas que estão precisando de você. Estão precisando de ouvir uma palavra profética da tua boca. Tem pessoas que estão precisando viver o Evangelho de forma real. Está precisando de pessoas de verdade, que o único compromisso dela seja viver para transmitir a graça, o favor imerecido de Cristo. Então, sobre isso, é sobre essa graça, é sobre esse poder, é sobre essas maravilhas. Capítulo 5, versículo 12 diz assim: E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Quando a graça de Deus está sobre nós, há crescimento. Há crescimento financeiro, há crescimento espiritual, há crescimento de pessoas no nosso lado. Quando as bênçãos vêm, a gente alarga as tendas. Quando as bênçãos vêm, quando a graça de Deus abunda em nossas vidas, a graça de Deus alarga nossas tendas. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, que a graça de Deus abunde em seu coração, abunde em sua vida, que o amor e a misericórdia dele, que você tenha vontade no seu coração de visitar um enfermo, de visitar uma viúva, que você tenha vontade de se doar a uma causa, de encontrar uma causa para executar, assim como a gente vai executar, assim como a gente está executando, igreja sendo igreja, abençoando outras pessoas, dízimo e oferta da tua igreja. Você tem que
falar com o seu pastor, não cobrar dele, que a administração depende dele, mas falar com ele. Dizer, pastor, tem pessoas que estão necessitando, veja o que é que o senhor pode fazer. Vamos juntar as pessoas, vamos unir as pessoas nesse propósito, porque eu tenho certeza que onde há união, o Senhor ordena a bênção, é o que a Bíblia fala. A gente está nesse projeto de construir a casa da irmã, vamos construir mais outras casas, vamos, igreja sendo igreja, abundar na vida de outras pessoas. A gente visita os enfermos. Eu só estou falando aqui, queria que a Franciele estivesse aqui, mas não está, né? Mas é assim mesmo, que ela estivesse aqui, para a gente contar muitos testemunhos, e ainda vão vir muitos testemunhos de pessoas que estão necessitadas. E a gente vai lá. Não porque a gente é bom. Não, de jeito nenhum. Em momento nenhum eu vou dizer que eu sou bom. Bom é Deus. Nem Jesus Cristo se considerou bom. Mas porque a Bíblia manda e a gente obedece. A Bíblia manda e a gente obedece. É por isso. Porque eu sou mau, injusto, falho e pecador. Mas sou santo em Cristo Jesus porque sou separado do pecado. E vivemos uma vida transbordante e abundante. E é sobre isso que a gente quer que você viva também. E você vai viver coisas extraordinárias, assim como a gente está vivendo. Eu estava falando aqui para um grupo que a gente tem. E alguns muito preocupados, Jean, com os negócios, muito preocupados, vindo muitos clientes para a glória de Deus. E os negócios consumindo o tempo deles de família e de igreja. Então o negócio não está sendo bênção. As pessoas dizem, está uma bênção. Não, está uma maldição. Porque tudo aquilo que te afasta de Deus se torna maldição. Seus negócios, a sua vida, o seu trabalho, se ele te afasta do propósito que Deus quer para que seja realizado através da sua vida, está te afastando de Deus, se torna maldição. Então você tem que ter muito cuidado. O teu trabalho, ele tem que suprir as suas necessidades, abençoar você e sua casa, abençoar a sua comunidade e abençoar a obra de Deus. São para essas três finalidades que o nosso trabalho serve. Abençoar a nós mesmo, porque nós trabalhamos e devemos desfrutar daquilo que a gente ganha. Abençoar a nossa comunidade. O dinheiro tem que girar na nossa comunidade, no propósito de girar a nossa comunidade, aonde a gente mora. E abençoar a nossa igreja, abençoar a nossa obra, a obra que Deus está realizando por através das nossas vidas. Então é para isso que serve o seu trabalho. Se está te tirando tempo de estar buscando a Deus, está se tornando maldição. Isso é uma realidade que você tem que entender, está se tornando maldição. Então não queira que aquilo que Deus colocou nas tuas mãos como bênção se torne maldição. Aquilo que Deus colocou, o dom que Deus colocou em você, se torne maldição. Porque a gente só quer olhar para o outro, só quer olhar para o erro do outro e esquece dos erros que estão em nós. Só quer olhar para o argueiro que está no olho do outro. Esquece a trave que está nos nossos olhos. Então, faça a obra que todos os seus bens, tudo aquilo que Deus colocar na sua mão, seja administrável para a glória de Deus, não do homem, mas para a glória de Deus. Abençoe para ser abençoado. Cuide para ser cuidado. Ame para ser amado. Primeiro a gente tem que dar e depois a gente recebe. Tá bom? Que a graça de Deus transborde em seu coração. E até um próximo Hayali Talk Show.